Shalom, Macori, países que confundem as capitais. Como é muito comum a gente ver pessoas fazendo isso, né? Parece que a capital de um país é uma cidade, só que na verdade é outra cidade. Então no Mundano de hoje eu sou o Randall Bergamasco, vamos falar justamente sobre esse assunto que causa muita confusão. E já vou pedindo agora no começo, vai lá por favor, dá aquele joinha aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, tá? E com essas atitudes bem simples você faz o Mundano crescer. Então vamos lá, vamos pro vídeo, mas antes, roda a vinheta. O primeiro país que o pessoal confunde muito a capital é a Turquia. A Turquia, que é um país transcontinental, ou seja, ele está em mais de um continente. A maior parte da Turquia está na península da Anatólia, na Ásia, e tem uma partezinha na Europa, você passa o Estreito de Bósforo, você já está na Trácia Europeia, ou, se você preferir, Trácia Turca. Qual é a cidade que é muito comum as pessoas confundirem como capital da Turquia? Bom, é Istambul, né? É muito comum, se você perguntar para alguém qual a capital da Turquia, a pessoa vai te falar Istambul, mas não é Istambul. Lembrando que Istambul é uma cidade muito antiga, foi fundada lá em 667 a.C. Ela já se chamou Bizâncio, já se chamou Constantinopla e atualmente é conhecida como Istambul. Bom, Istambul é uma grande cidade, é a maior da Turquia e, por que não, uma das maiores do mundo. Ela tem por volta de 15 milhões de habitantes, e assim como o país, ela tem uma parte na Europa, uma parte na Ásia. Istambul foi a capital, sim, do Império Turco Otomano até 1923, eu acredito que por isso que algumas pessoas podem até confundir, né? Mas a capital real da Turquia é Ankara. Ankara é mais antiga ainda, foi fundada pelos hititas lá pelo ano 1200 a.C. e ela tem cerca de 5 milhões de habitantes hoje. E é localizada no interior do país, no interior da Turquia, lá na porção asiática. Aliás, em português brasileiro eu não sabia disso, convencionou-se a pronunciar-se o nome do país como Ankara, que é mais próximo inclusive do turco, mas em português e Portugal costuma-se dizer Ankara, que inclusive era a forma que eu usava antes de estudar para fazer esse vídeo, tá? Então não se esqueça, a capital da Turquia é Ankara, não é Istambul. Chegando agora na Austrália. A Austrália é um dos maiores países do mundo, é o 6º maior país do mundo, ela é um pouco menor que o Brasil, ela é um país da Oceania e constantemente é chamado de continente ilha. E aliás, o nome Austrália vem da palavra latina australis, que significa ao sul. E onde a maioria das pessoas, pelo menos eu percebo isso, acha que é a capital da Austrália, as pessoas acham que é Sydney. Sydney foi fundada em 1788, é uma cidade assim relativamente antiga e é a capital do estado de Nova Gales do Sul. É sim a cidade mais populosa do país, cerca de 5 milhões de habitantes, e os seus moradores são conhecidos coloquialmente como Sydneysiders. E a verdadeira capital da Austrália se chama Canberra em inglês, Canberra em português. Canberra é bem menor do que Sydney, tem cerca de 400 mil habitantes. É apenas a 6ª maior cidade da Austrália. Inclusive ela fica no chamado Australian Capital Territory, ou território da capital australiana, que é algo bem parecido com o nosso Distrito Federal aqui no Brasil. E assim como Brasília, inclusive eu já falei isso em outro vídeo já, Canberra é uma cidade planejada. Ela começou a ser construída em 1913 e acabou só em 1927. E essa construção foi justamente para acabar com essa rivalidade entre Sydney e Melbourne, que também é uma grande cidade e foi capital provisória da Austrália de 1901 até 1927, que é quando Canberra se tornou capital australiana. Então não confunda, a capital da Austrália não é Sydney, capital da Austrália é Canberra. Chegando agora o Canadá que é o 2º maior país do mundo, quase 10 milhões de quilômetros quadrados, e inclusive é o maior país das Américas. De tamanho ele só perde para a Rússia. É um país bilíngue onde se fala inglês e francês, o francês principalmente no setor leste do país, principalmente ali na província de Quebec, e onde as pessoas acham que é a capital do Canadá. Eu percebo que as pessoas citam geralmente duas cidades, que é Toronto e Montreal, e não é nenhuma delas. Toronto é a maior cidade do Canadá e Montreal é a 2ª maior cidade do Canadá. Toronto tem quase 6 milhões de habitantes e Montreal tem cerca de 4 milhões de habitantes. Toronto, inclusive, é a capital da província de Ontário. Além de ser capital da província de Ontário, é o maior centro financeiro do país. Já Montreal é a capital da província do Quebec, que eu falei agora, que é o setor francês do Canadá. E ela foi, sim, a maior cidade e o maior centro financeiro do Canadá até 1970, quando Toronto aí começou a ganhar hegemonia, população e ganhar importância. Mas a capital real do Canadá se chama Ottawa.
Ottawa. Ottawa é só a quarta maior cidade do país, tem cerca de 1 milhão de habitantes. E, inclusive, é a capital do Canadá desde a independência desse país em 1867. E talvez, graças às dimensões, a importância tanto de Montreal quanto de Toronto, muita gente faz essa confusão, mas não se esqueça, a capital do Canadá é Ottawa. E chegando agora, os Estados Unidos da América, o quarto maior país do mundo, com cerca de 9,3 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 325 milhões de pessoas, é o terceiro país mais populoso do mundo. É um país com 50 estados, sendo que 48 estados estão ali no centro da América do Norte, e a gente não pode esquecer do Alasca, lá do norte do continente, que também pertence aos Estados Unidos, faz fronteira com o Canadá e com a Rússia, e além do Havaí, lá no meio do Oceano Pacífico, que também é um estado americano. E assim, é muito comum acharem que a capital dos Estados Unidos é Nova York, eu até entendo por quê. Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, só a região metropolitana tem cerca de 23 milhões de habitantes, é grande pra caramba, é uma das maiores cidades do mundo, e é um importante centro comercial, financeiro, artístico, tecnológico, educacional e sim de entretenimento aí do planeta. E inclusive é onde está a sede das Nações Unidas, e é comum as pessoas se referirem a Nova York como a capital do mundo. Mas a real capital dos Estados Unidos é Washington. Washington, que é a capital dos Estados Unidos desde 1800, e o nome dela é justamente em homenagem ao primeiro presidente americano, George Washington. Inclusive, é muito comum a gente usar a palavra Washington DC, né? Washington DC. DC, se você não sabe, significa District of Columbia, ou seja, Distrito de Colômbia, que é mais ou menos também o Distrito Federal lá dos Estados Unidos, tá? E também uma maneira de não confundir a cidade de Washington com o estado de Washington, que fica na costa oeste, longe pra caramba dali, tá? Então a capital dos Estados Unidos é Nova York? Não, é Washington, não se esqueça disso. E agora, para finalizar, vamos falar de um país aí que no mundo inteiro se confunde a capital desse país. E esse país, eu estou falando sim do Brasil. O Brasil, que é o mais populoso país da América do Sul, e o maior da América do Sul também, é o quinto maior país do mundo, e hoje aí tem cerca de 210 milhões de habitantes. Inclusive é o maior país lusófono, ou seja, que fala a língua portuguesa, né, do mundo, e é formado por 26 estados, um distrito federal, e tem 5.570 municípios. Bom, é muito comum fora do Brasil, se você perguntar para um estrangeiro qual é a capital do Brasil, você pode perceber que eles vão falar ou São Paulo ou Rio de Janeiro, mas por que isso? São Paulo é a maior cidade brasileira e uma das maiores do mundo também. A região metropolitana de São Paulo tem por volta de 21 milhões de pessoas, tem países que não têm essa população, e é um grande centro financeiro, corporativo e mercantil, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, da América Latina, e também não um dos maiores do mundo. E já o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil, com seus 12 milhões de habitantes, é o maior centro turístico do Brasil, com certeza, e é uma das cidades brasileiras mais conhecidas no exterior. Eu arrisco dizer que é a cidade brasileira mais conhecida lá fora. E vamos deixar claro que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil entre 1763, o Brasil ainda era colônia, e deixou de ser capital em 1960, quando, aí sim, entra em cena Brasília, atual capital do Brasil, que é uma cidade planejada, assim como Canberra a gente falou agora, né? E ela foi inaugurada por Juscelino Kubitschek em 1960. Só para deixar claro, gente, essa ideia de você ter uma capital no interior do país não foi do Juscelino nem alguns presidentes anteriores. A ideia de você ter uma capital no interior do Brasil surgiu desde a Constituição Republicana de 1891, tá? E logicamente, pela enorme importância de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também por ser muito conhecido lá fora, as pessoas fazem essa confusão. Então, se você é um estrangeiro e tá vendo aqui o mundano, que fique bem claro, a capital do Brasil é Brasília, tá? E chegamos ao fim de mais um vídeo do Mundano. Eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui, e falo de novo para você deixar o seu joinha e se inscrever no canal se você ainda não fez isso, e a gente se vê em breve em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e pá, que é uma maneira bem informal, né, de dizer tchau em romeno. Galera, até mais. Aquele abraço.